Só, gente, buscar reconhecimento em pesquisa científica é uma luta antiga das mulheres, né? São séculos e séculos de estudo para quebrar a barreira e marcar território num campo dominado aí pelos homens, né? E olha que belo exemplo tem aqui pra gente, confira aí. Quando alguém entra em um equipamento para fazer tomografia computadorizada, precisa estar protegido da radiação. A radiação ionizante, ela tem efeitos biológicos, né? Então, tudo que a gente vê de detectores de radiação, tanto para monitorar os trabalhadores, como para que a gente coloca aqui no antropomórfico para simular, por exemplo, um tratamento e verificar a dose, é para quê? Para ver se, por exemplo, a dose não está atingindo órgãos que não são de interesse num tratamento. Ou então, para eu conseguir otimizar a dose num exame de radiologia. Aos 15 anos, Ana já era apaixonada por números e reações químicas. A pesquisadora cursou física e tem habilitação em física médica. O doutorado é em engenharia elétrica e o pós-doutorado na área nuclear, concluído no exterior, na Polônia, terra de Marie Curie, que descobriu os elementos químicos polônio e rádio e foi a primeira cientista mulher a ser reconhecida mundialmente. Assim como a pioneira que desbravou o caminho, o foco da Ana é aplicar os conhecimentos da física no tratamento médico. E é aí que entra uma das invenções dela. Essa aqui, eu comecei a pesquisa com ela em 2016, quando eu fui fazer o meu pós-doutorado na Polônia, no Instituto de Física Nuclear, e eles estavam começando a pesquisa com dosimetria bidimensional. Então lá eu fui aprendendo algumas técnicas de medida, como que trabalhava com a confecção de materiais, como fazia. E aí quando eu vim para o Brasil e logo em seguida eu entrei aqui na universidade, eu comecei a pesquisa para fabricar com material nacional. Então a ideia era fazer com material natural brasileiro, né? Então a gente tem esse minério aqui de fluorita, né, que basicamente uma rocha natural que se obtém da extração de carvão vegetal, aqui esse que eu uso em Santa Catarina. E aí, a partir de um processo químico, a gente consegue obter o fluoreto de cálcio. Aí o fluoreto de cálcio, né, é um processo químico e um processo físico, que também passa por uma etapa de tratamento térmico, moagem, né? E aí se obtém, então, o fluoreto de cálcio, e aí o fluoreto de cálcio é utilizado na confecção das folhas, né? O protótipo criado pela Ana é o primeiro detector de dose de radiação bidimensional por luminescência criado no Brasil e um dos primeiros do mundo. Esse estudo ultrapassa as fileiras acadêmicas. A grande vantagem de se utilizar os filmes é que aqui eu meço a dose num volume pequeno e eu não consigo fazer nenhuma imagem, ver a distribuição de dose. Agora, já numa folha, eu posso medir numa região maior. Então, por exemplo, na tomografia computadorizada, que é feita uma varredura, né? Você faz uma imagem ao longo de uma seção grande do corpo humano, eu posso ver a dose ao longo de toda essa seção, se eu quiser, né? Fazer um detector grande, né? Então, essa é a vantagem desse filme aqui que a gente fabrica na universidade. O sensor está quase pronto para ser patenteado. Então, o primeiro passo agora foi estabelecer a técnica de fabricação. O segundo é checar todas as validações e aí para depois ir para patentear e comercializar. E vai ser o primeiro do Brasil. Vai ser o primeiro do Brasil. Nossa. E um dos primeiros do mundo também. Até então a gente não tem nenhum ainda em filme sendo comercializado no mundo, né? Então seria um dos primeiros. A longo prazo, as descobertas da Ana podem salvar vidas, já que protegem pacientes e profissionais da saúde que trabalham com equipamentos que emitem radiação. Um feito a ser comemorado numa área que ainda é tão seletiva com o gênero feminino. Eu valorizo muito tudo que eu tive que passar nos percalços da carreira e tento também passar isso para as minhas estudantes, para as minhas alunas de pós-graduação, incentivar elas, falar assim, não, olha, a gente chegou aqui, é trabalhoso, né? Muitas vezes é mais difícil uma mulher ser ouvida, né, na ciência do que um homem, mas vamos que a gente vai conseguir, né? A gente tem que estar na luta.
Olha só que belo exemplo, né? Como a gente viu aí dessa pesquisadora que criou uma espécie de medidor, gente, da emissão de radiação durante exames ou tratamentos médicos. Parabéns!